Gabriela Tebet. É um prazer hoje ter aqui conosco toda essa equipe do projeto Cineclube na Escola. A gente tem hoje aqui a Sandra, a Martinha, a Mônica, o Venceslau, a Vanessa, a Roseli, o Mauro, a Juliana. Essa equipe toda que tem atuado na educação infantil com cinema. E eu vou começar chamando o Venceslau para contar um pouquinho para a gente, o Venceslau que coordena esse projeto e é um colega da Faculdade de Educação, parceiro muito querido de vários projetos e alguém que a gente se encontrou por acaso e descobriu que temos um referencial em comum. Tanto eu como o Venceslau temos trabalhado com uma pessoa que trabalha no cinema, na educação, que é o Fernando Deligny, alguém muito pouco conhecido no Brasil, no campo da educação, e que, por coincidência, nós dois temos nos interessado por conhecer mais o seu trabalho e trazer essas contribuições de Deligny para o campo da educação, a partir tanto da cartografia quanto do cinema. No meu caso, a cartografia, no caso do Venceslau, o cinema. Então, Vences, seja muito bem-vindo aqui conosco, você e toda a equipe. E queria que você contasse um pouquinho para o pessoal que nos assiste sobre essa novidade de fazer cinema na educação infantil. Bom, Gabi, Gabriela, muitíssimo obrigado pelo convite. É muito bom conversar, né, com essa experiência um pouco inusitada de cinema na educação infantil, com alguém exatamente que tem a preocupação da educação infantil. Mas vamos lá. Esse Cineclube Regente Chá, ele surge dentro de uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Campinas com o programa Cinema e Educação. O programa Cinema e Educação ele tem o objetivo de fomentar a implementação de cineclubes nas escolas municipais. Para nossa surpresa, quando a gente, do Olho, Laboratório de Estudos Audiovisuais Olho da Faculdade de Educação, que vem trabalhando com a questão das imagens do cinema há algum tempo, e que é parceiro da Secretaria Municipal de Educação, do Cefortep especificamente, que é um centro de formação continuada da rede municipal. Neste programa, a gente oferece um curso de formação para os profissionais da rede. E para nossa grande surpresa, as escolas, muitas escolas se interessaram e exatamente neste movimento, né, de implementar esses cineclubes na escola de educação infantil, nós tivemos como duas alunas desse primeiro curso a vice-diretora da Regente Feijó e Chaiussum, a Luciana, e a orientadora pedagógica dessas escolas, a Marta Almeida Oliveira, que está aqui com a gente hoje para falar desses inícios do Cineclube lá nas próprias escolas. Bem, Venceslau, obrigada. Então a gente vai começar com a Martinha contando para a gente um pouco dessa parceria, do interesse da Prefeitura em pensar o cinema na escola. Martinha, para ter você aqui com a gente hoje. Você conta um pouco para o pessoal, então, por favor, como é que se deu essa parceria, esse interesse de vocês? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, é um prazer encontrar vocês novamente. O início de tudo se deu em 2016. Eu era orientadora pedagógica do SEI Regente Feijó e SEI Chaiussum e me interessei por um dos cursos oferecido pelo Cefortep, que era Cinema e Cineclubismo na Educação Básica, porque eu queria muito trabalhar com filmes na minha atuação dentro dessas duas unidades nos momentos de formação. A fim de assistir filmes e conversar sobre a infância e sobre as crianças. Esse era o meu objetivo inicial. Chegando lá, fazendo o curso junto com a Luciana, vice-diretora, eu me deparei com uma série de curtas que foram apresentados, então ampliou meu repertório para fazer esse trabalho.
E me surpreendi com a possibilidade da produção de filmes no interior da escola. E fui percebendo que esses filmes produzidos no interior da escola que seriam muito importantes para essa discussão sobre infância e criança com os profissionais. Durante a realização do curso, nós iniciamos, eu e Luciana, a fazer alguns filmes que instigaram a equipe. Depois a gente teve a oportunidade de ter a oficina da Pamela de Bortoli, que trabalhou com diversos curtas, com o seguinte objetivo: assistir os curtas, conversar, quando a gente assistia esses filmes produzidos dentro da própria escola, a gente percebeu que a gente se surpreendia com os espaços retratados na tela da escola. Então, assim, os espaços que, para nós, a gente circulava por esses espaços no cotidiano. O que acontecia que quando eles iam para a tela, eles ficavam tão surpreendentes, né? Que poder é esse da imagem? Os profissionais ficavam super animados ao se ver na tela também. Então, uma pergunta que eu me fazia: e quando as crianças se vissem na tela, através desses filmes? Isso tudo provocou um movimento também de aprendizagem compartilhada dentro da equipe, na seguinte situação de lidar com celular, lidar com dispositivos, foi muito formativo. Após essas oficinas, uma das atividades também do curso era elaborar um projeto, né, por escrito, de um possível cineclube na escola. Ao perceber essa movimentação, esse interesse, então nós da gestão pensamos em elaborar, né, não mais só como uma atividade do curso, mas também como um outro movimento na escola. Então, elaboramos esse projeto para um cineclube na escola, e os 3 objetivos principais, né, desse projeto seria ampliar o repertório das crianças, então trabalhar com filmes para além do que é conhecido pelas crianças, o que é veiculado normalmente para elas, produzir filmes na escola e que elas se vissem nas telas, então colaborar com essa construção da autoimagem delas, né, e da autoestima, né, de todas as belezas, de todas as crianças irem para a tela e elas se verem e serem valorizadas, né, e também que elas produzissem seus filmes, ou seja, que elas tivessem autoria em cinema, assim como elas têm autoria nos desenhos e nas suas pinturas. Esse projeto foi organizado, foi oferecido para a equipe, né? Na rede municipal nós temos a possibilidade de realizar projetos em horas projetos, que são HP, que por enquanto, né, talvez quem sabe isso mude para melhor, essa jornada é oferecida somente para os docentes, né? No momento o cinema foi muito acolhido, até por ele trazer essa nova expressão dentro da escola, essa nova possibilidade de viver a escola, de ver a escola, de conversar sobre a criança, conversar sobre a infância. Ele foi bem acolhido, e inicialmente nós tivemos 3 professoras que vão, uma não mais, que já se aposentou, que é a Meire, tivemos a Meire, a Sandra e a Roseli inicialmente, que vão falar sobre as suas atividades, os desdobramentos desse projeto. Tivemos também muito interesse de diversos profissionais e dentro das possibilidades dos mesmos, nós tivemos, até o momento que eu estive na unidade, a Juliana e o Mauro como participantes, e agora tivemos também a Mônica e a Vanessa. Muito bom, Martinha. É muito legal ver como esse projeto ele se assenta em discussões tão importantes da educação infantil, né? Como o reconhecimento do protagonismo infantil, como a valorização das diferentes linguagens que devem fazer parte do currículo da educação infantil, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, e as diretrizes municipais de Campinas, que também reforçam
né, essa proposta de currículo, essa necessidade de imersão das crianças nas diferentes linguagens, e que exige dos profissionais também essa possibilidade, esse repertório de trabalho com outras linguagens, né? Então é muito bacana ver um trabalho assim tão bonito e tão bem fundamentado, de fato, no que estabelecem as propostas para a educação e no que a gente deseja, né, de suporte de uma prefeitura, inclusive com o reconhecimento dessas horas de projeto, né, que permitem o desenvolvimento de projetos diferenciados. Muito legal. Muito obrigada, Martinha. Então, Martinha, e a partir desse processo todo que você narrou para a gente, né, desse interesse em trabalhar com o Cineclube e desse estímulo aos profissionais da rede para começar esse processo de cineclubismo, tem essa parceria com o grupo de pesquisa Olho, né? E a partir disso, então, a gente vai ter aí uma proposta de projeto de pesquisa que vai ganhar um financiamento da FAPESP na linha ensino, né, Venceslau? Acho que é uma conquista muito bacana de valorização desse tipo de trabalho e do reconhecimento da relevância social de a gente estar atento à possibilidade de trabalho com o Cineclube na educação, e ainda mais na educação infantil, né, que acaba sendo uma novidade. Você quer contar para a gente um pouquinho sobre esse projeto que agora você está coordenando? Vamos lá. Sim, ele é um projeto de pesquisa e extensão, e ele nasceu dessa relação bastante íntima que o cinema criou nessas duas escolas, e ele foi proposto como um caminho, digamos assim, de experimentar o cinema expandido, ou seja, pensar o cinema que vai se alterando e vai ganhando possibilidades justamente nesse encontro com a educação infantil, e ao mesmo tempo experimentar algumas perspectivas conceituais do Fernand Deligny, que aponta que ao não estarmos tão cientes ou conscientes dos signos de uma linguagem que a gente utiliza, a gente se expõe mais ao mundo e é mais afetado por ele. Pois bem, nesse sentido, em que a gente pensou, num primeiro momento, de experimentar com os professores, ou seja, que os próprios professores realizassem experimentações com o cinema, se sentissem à vontade com essas práticas do cinema e aos poucos fossem inserindo essas experimentações com os seus próprios estudantes, com as crianças. E é nesse caminho que a gente entendeu que a potência de arte, ou seja, que a produção de variação no cinema, a abertura para que esse cinema venha a ser múltiplo, cada hora de um jeito, é que fez com que eu propusesse, junto com a escola, um trabalho bastante integrado, uma conversa bastante lenta, desde 2016, estando na escola, de 2017 e 2018, elaboramos esse projeto conjuntamente, e em 2019 a gente passa a ter o financiamento da FAPESP com 6 bolsas de ensino público. Então esse projeto, que é o Lugar Escola e Cinema, Afetos e Metamorfoses Mútuas, tem hoje essa alegria, né, de poder contar com esse apoio institucional também de uma agência de fomento e não só da rede municipal. Tem uma característica desse projeto que está vinculado a isso que eu comentei antes da questão da arte, que é escolher para cada bolsista um tema, uma questão, um modo de pensar como o cinema, no encontro com a educação infantil, traz, digamos assim, outras experiências, tanto para as crianças, quanto para os professores, quanto para o próprio cinema. E é nesse sentido que as professoras e agentes da educação infantil vão conversar com a gente hoje. Então eu vou chamar a Sandra para conversar com a gente hoje. A Sandra, que é uma das primeiras pessoas que vai integrar o projeto Cineclube, né, Sandra? Sim. E a Sandra, que está aí nesse projeto responsável pela montagem e edição num cineclube escolar. Então, Sandra, queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre esse processo de montagem, de edição.
quais são os desafios, o que você tem aprendido nesse processo? A gente não tem a formação específica na pedagogia para produção de cinema, né? E vocês estão aí topando um desafio muito legal. Queria entender um pouquinho melhor desse processo todo. Olá, Gabi. Então, é bem isso mesmo. Dentro da nossa formação inicial, nós não vemos nada sobre cinema, nem sobre montagem e edição. E quando eu me vejo num projeto de cineclube na educação infantil, eu tenho a necessidade de buscar essa formação, né? Essa formação continuada, fazendo cursos e aprendendo mais sobre edição e montagem. E a montagem e edição na educação infantil tem me trazido 2 desafios. Momentos em que o filme é produzido de forma coletiva, onde o grupo do projeto se reúne e a gente faz essa montagem, que é selecionar as cenas, né, as sequências dessas cenas, os cortes que nós vamos fazer, e cabe a mim fazer a edição. Porém, no momento da edição, nem sempre aquilo que foi pensado anteriormente dá para ser feito. Então, você acaba tomando outras decisões dentro daquilo que é possível. Em outro momento, outro desafio é quando eu faço uma montagem individual. A gente fala montagem individual, é aquela montagem que eu fiz as filmagens e eu decido a sequência das cenas, se vai colocar música, se vai deixar o som ambiente. Essa montagem individual também nos traz um desafio, né? Algumas preocupações no sentido de tipo assim, eu tenho que tomar todas as decisões. Geralmente, a gente tem sempre alguém do grupo que acaba assistindo o filme e nos dando um feedback com relação a algumas coisas e acaba que a gente fazendo algumas modificações no filme. São esses 2 momentos, eu acho, né, de acertos e erros, de errâncias que a gente tem aí da montagem dentro do projeto Cineclube, né? E é sempre um desafio mesmo, tá? Acho que era isso que eu tinha para falar, para contribuir sobre edição e montagem. E obrigado pela participação. Roseli, e você então tem atuado na curadoria do Cineclube, certo? E além da curadoria, você também é responsável nesse projeto por acompanhar as sessões, por assistir junto com as crianças, as famílias e planejar esse momento ali de efetivamente estar todo mundo assistindo os filmes no Cineclube, né? Como que é isso, assim, esse processo de curadoria e como que é esse trabalho com as crianças, com os bebês e com as famílias, né, no momento do Cineclube? Conta um pouquinho pra gente, Roseli. Oi, Gabi, tudo bem? É um prazer participar, né, desse webinário e falar um pouquinho dessa experiência de Cineclube na educação infantil. Eu também, como a Sandra, comecei lá em 2017, tocada pelas oficinas da Pamela, pelo entusiasmo da Marta, quando a gente começou. E aí, assim, a princípio, eu trabalhava só com as crianças de 0 a 2 anos do Seixai-Sum, que é a unidade que eu trabalho, né? Então, assim, eu filmava também com a Sandra, experienciava, e assim como ela disse, todo mundo passa por todas as etapas, né? De filmagem, de edição, né? De organizar sessões com as famílias e com as crianças. Com o início do projeto de pesquisa, o meu foco era exatamente como que a gente organizava essas sessões com os bebês, com as crianças de 0 a 2 anos. E como que esses filmes tocavam essas crianças, como que as crianças reagiam a esses filmes, como elas reagiam ao se verem no cinema ou ver o amiguinho no cinema. A gente observava muito, a Martinha participava também das sessões, observava como os bebês, eles ficavam às vezes olhando, olhavam para o outro que estava do lado, é o meu amiguinho que está ali. Mas aí, com o passar do tempo, com a saída também da Meire, que se aposentou, nós tivemos que fazer uma divisão maior do trabalho, porque organizar um cineclube para uma escola, para 2 escolas com muitas salas e com várias sessões para as famílias, demanda de bastante tempo também. E eu comecei a participar da curadoria, que até então eu não participava, né? Eu organizava, às vezes, sessões exclusivas para os bebês com filmes que a gente já tinha feito com eles mesmo.
E aí, em 2019, uma das minhas funções foi, né, assistir alguns filmes e selecionar um para que a escola toda pudesse assistir. Então, assisti vários filmes, fiz uma seleção de alguns e eu gostei muito de um filme chamado Castelo de Areia, que é um filme francês. E assim, eu assim, achei que a potencialidade desse filme era enorme, né, assim, para todas as crianças. Então, eu não pensei, esse filme é exclusivo para os bebês ou exclusivo para as crianças maiores. Eu propus, como a Sandra falou, a gente faz um trabalho em conjunto, eu coloquei, sempre quando a gente faz uma curadoria, eu coloquei esse filme no grupo de WhatsApp, eu falei, olha gente, eu sugiro esse filme. E aí surgiu a questão, dentro mesmo do nosso grupo de pesquisa, que os bebês poderiam sentir medo ao assistir aquele filme. E assim, eu trabalho com criança pequena há muito tempo, né, com bebês, então assim, eu sou das que tenho certeza que os bebês podem fazer tudo, né, então eu não vi nenhum empecilho em fazer os filmes, então eu levo as crianças para a Vanessa trabalhou comigo, em sala eu levo as crianças para todos os lugares, vai ter sessão de teatro, as crianças vão, vai passear, as crianças vão, então assim, eu não vi nenhum empecilho em que as crianças assistissem, que os bebês assistissem esse filme. E depois Ai, Roseli, eu vou te interromper só um minutinho para dizer que incrível isso, para falar para o pessoal que está nos ouvindo. Prestem muita atenção, gente, porque dá para fazer muita coisa legal com os bebês. Que legal! Dá sim. E aí, assim, quando a gente colocou isso no grupo maior, né, alguns professores de crianças menores, do agrupamento 2, de 2 a 3 anos, alguns falaram, não, super dá. Não, e assim, teve uma fala muito interessante de uma professora, ela falou assim, bom, o medo também faz parte, se acontecer de alguma criança tiver medo, a gente vai acolher, a gente não pode deixar de colocar a criança para assistir alguma coisa, achando que vai provocar alguma reação. As primeiras sessões, quem fez foi a Sandra e ela fez com o agrupamento 2, né? E ela mandava as imagens para lá. As crianças assistiram 2 vezes e voltavam pedir para ela para assistir de novo e falavam, cadê o caranguejo? E não sei o que, e areia. E aquilo reverberou muito entre as crianças. Depois eu fiz uma sessão com as crianças de agrupamento 3, que são crianças de 3 anos e meio a 5 anos. E também as crianças gostaram muito. E aí eu fui à tarde no parque com as crianças que assistiram de manhã, que são crianças pequenas, de 2 anos. E eu perguntei, o que vocês fizeram hoje de manhã? E todos eles falavam, e brincavam na areia, mostravam o que tinham feito. Então, assim, foi um retorno muito grande. E depois, posteriormente, a gente fez para os bebês de 0 a 2 anos. E as reações foram as mesmas, assim, de entusiasmo. Né, eu até observei nas minhas anotações, uma criança chorou, mas era uma criança que chorava todas as vezes em que a gente apagava a luz, então não era específico do filme, né? Então por isso que faz parte do meu foco de pesquisa também fazer essas observações, né? Não era só uma criança que chorou inclusive nesse filme, mas ela chorava sempre que apagava a luz e o educador ficava com ela. Então assim, e foi muito legal esse processo e eu escrevi um pouco disso no artigo, um pouco não, bastante, né? Sobre isso no artigo, falando sobre isso, né? Que a curadoria desse filme, ela foi importante para curar também os medos, não só os medos, né, que talvez as crianças teriam, mas os medos que às vezes os adultos da própria escola têm em oferecer algo para a criança. Então é esse trabalho, né, então assim, meu trabalho agora é maior, porque aí eu tenho que pensar nas crianças de 0 a 6 anos, mas eu vejo isso com muita naturalidade, porque eu sou das pessoas que levam as crianças para tudo. Martinha via minhas crianças lá em cima, falava assim, nossa, Roseli, você deixa comer o ossinho da galinha, que eu dava a coxinha da galinha para as crianças comerem. Então, assim, eu acho que as crianças podem tudo, desde os bebês até maiores, e é isso, um pouco do trabalho, e assim, como a Sandra falou, é muito do coletivo, né, as discussões, tudo que a gente faz, mas assim, especificamente quanto a isso da curadoria, é um trabalho difícil também, como quem edita, porque quem está fazendo a curadoria tem a responsabilidade de escolher um filme que todo mundo vai assistir. É isso. Bem, muito obrigada. E lembrar o pessoal que está nos assistindo que aqui na descrição do vídeo tá todos esses materiais que o pessoal está citando, a gente vai colocar aqui o link para os artigos, tem um texto também escrito por todo esse povo junto no nosso livro Estudos de Bebês e Diálogos com a Sociologia, tem um capítulo sobre cinema.
tem o canal do Projeto Cineclube, que também está aqui na descrição, para quem quiser assistir as produções da galera. Então, depois vocês dão uma olhadinha aqui embaixo. Eu vou chamar agora, então, a Juliana para também conversar com a gente um pouco. E a Juliana, no projeto, ela está pensando a relação entre sombra, luz e ação, né? Então, essas experimentações docentes no cinema e na relação com sombra e luz. Juliana, queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, esses elementos, eles são elementos básicos, né, do cinema, trabalhar com iluminação, sombra, luz e ação, mas do ponto de vista da docência, eles não são elementos que estão sempre presentes nas práticas pedagógicas. De que jeito esse trabalho com cinema aí tem impactado a sua docência, ou pode contribuir, de que modo que pensar o cinema pode contribuir para a gente pensar também a educação a partir desses elementos, Juliana? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar participando aqui com vocês. Muito obrigada, Gabriela, pelo convite. Bom, o meu trabalho com o Cineclube se iniciou em 2017, com um curso oferecido pela Pamela Bortoli, né? Um curso que ela tinha um projeto muito bacana, onde ela ensinava os recursos que a gente tinha dentro do celular, os aplicativos para fazer filmes interativos na escola. E os meus primeiros filmes foram com sombra e luz, em conjunto com os colegas do curso, né, que estavam participando ali. E era muito bacana, porque um colega que era filmado, ele conseguia representar todos com a sua silhueta, sendo brincando com as crianças, sendo brincando com os objetos. E dentro da escola a gente tem um parque maravilhoso, onde a gente tem uma luz da manhã incrível. E eu comecei a observar que as crianças também brincavam muito, né, com essa luz e sombra, se interagindo com os outros colegas, percebendo que indo para frente ou para trás o corpo ficava maior ou menor. E através dessa observação eu percebi que daria para fazer um filme, né, que eu consegui realizar, a magia do brincar. Eu gravava cenas das crianças brincando no parque, interagindo umas com as outras, e foi muito bacana que eu percebi que através desse filme a gente vencia um pouquinho do desafio nas sessões de cineclube exibidas para os pais, que uma criança ela representava todas ali naquele filme, né? Pois os pais, a hora que eles vão ver os filmes na escola, às vezes eles querem ver muito seus filhos. E nesse filme eu consegui com que eles olhassem para uma e vissem todas ali sendo representadas na maneira de brincar, na maneira de interagir, e como elas aprendem brincando, né, e cantando, porque a gente teve uma música maravilhosa da Mônica que fez parte do filme. E além desse filme, a gente também fez algumas brincadeiras com teatro e sombras, onde eles poderiam interagir com os objetos sendo manipulados atrás de um tecido, e observar a luz que tinha atrás, observar o corpinho do colega passando na frente ou atrás do tecido. Então essas brincadeiras com sombra e luz, tanto artificial como natural, é sempre muito bacana, porque as crianças conseguem interagir, conseguem voar na sua imaginação, né? E esse olhar que eu aprendi a ter foi através do projeto, né, que acabou ampliando esse meu olhar. A gente já fazia fotos, filmes na escola para que as crianças pudessem, no final do ano, ter uma recordação da escola, mas no momento em que eu ingressei no projeto, eu consegui ter um outro olhar para isso, né? Não só de fazer para que eles tivessem uma boa recordação, mas fazer filmes onde eles pudessem se interagir, onde eles pudessem pegar a câmera e gravar também. E está sendo maravilhoso, né, ter esse novo olhar do cinema na escola. E desde já eu já agradeço o convite da Martinha na EPA, o acolhimento do Venceslau e de todos os colegas. Legal, Juliana. De fato, acho que a gente tem aí uma potencialidade muito grande para pensar a educação infantil a partir do diálogo com essas outras linguagens, e o cinema, sem dúvida, é uma linguagem bastante importante aí que pode contribuir muito para a gente pensar novas pedagogias. Então, agora eu vou chamar o Mauro para conversar com a gente. O Mauro que atua num berçário, né, num agrupamento 1, e que trabalha com os bebês. Mauro, queria que você contasse para a gente um pouco que incrível que é fazer cinema com os bebês
Como é que é isso? Quais são os desafios? Quais são as estratégias que você usa? Como que é a participação deles nesse projeto? Conta pra gente um pouquinho. Bom, primeira coisa, bom dia. Agradeço a oportunidade de estar falando do nosso trabalho aqui. Eu cheguei na escola Chai Il-sung em 2018. E um dos motivos de eu ir para Chai Il-sung é que eu sabia que lá tinha um cineclube. Eu já tinha feito alguns cursos com a Marta na Cefortep, na Unicamp também. E como eu sabia que lá tinha um cineclube, eu falei, eu vou para lá. E logo que eu cheguei, eu fui trabalhar no agrupamento 1. Agrupamento 1 é berçário. Ou seja, as crianças nem andavam. E logo eu fui convidado para entrar no cineclube e eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer filme com essa criançada aqui, essa bebezada? E assim, primeiro, logo no começo do ano não foi possível, porque que a equipe tinha que se entrosar. E depois tem um processo de adaptação, quando as crianças elas pegam uma confiança nos adultos, e aí fica um pouco mais fácil. Diminui o choro, todo aquele processo de adaptação. Logo no final, mais para o final do ano, eu comecei a comecei a filmar essas crianças. Mas assim, estava muito fácil fazer isso, eu filmar, tirar o choro, colocar o choro, eu fazer o filme. Eu queria que eles fizessem o filme, porque eu acredito que eu sei, eles são capazes de fazer. Aí eu peguei meu celular, liguei a câmera e dei na mão das crianças. E eu achava que eles iam jogar no chão, mas não foi isso que eles fizeram, né? Eles têm um certo entendimento com o equipamento, eles já tinham. Eu acho que devia os pais usarem, né? Mas tinha um problema sério, eles colocavam o dedinho bem na frente da lente. Ou seja, filmava só o dedinho deles, né? Se eu quisesse fazer um filme sobre o dedinho, sabe? E dava até uns efeitos legais, porque o dedinho ia, o dedinho voltava. Aí um belo dia, eu tô com uma criança no colo, o Luquinha, e eu falei, vamos fazer uma selfie, Lucas? Essa criança estava até começando a andar, tá? E fiz o movimento da selfie. A hora que eu fiz esse movimento, arregalou o olho dele, porque ele se viu. E ele pediu esse celular. Ele pediu. Do jeito dele, pedir as coisas, ele pediu. E eu dei na mão dele e ele começou a interagir com a imagem dele, filmando ele mesmo. Aí eu comecei a pensar, mas se dá certo com ele, deve dar certo com os outros também. Aí o que eu fiz? Eu dei literalmente o celular na mão da criançada. Ligava na forma selfie e eles ficavam passeando pelo parque, pelo solário, no berçário. E deu muito certo, eles começaram a interagir com a imagem deles, né? E dessa interação, eu fiz um filminho chamado Solepse, que é espelhos ao contrário, né? Porque eles estavam usando o equipamento, o celular, a câmera, como uma espécie de espelho. Esse filminho, basicamente foram eles que produziram, e tem um momento no filme que a criança, ela chama uma outra criança para ver os dois conversam, e o garotinho ele conversa com a imagem dele mesmo, tá? E foi esse dispositivo que eu encontrei para fazer a bebezada fazer filme para nós. É isso. Mauro, eles são incríveis, né? E a gente também, no encontro com os bebês, a gente se transforma, né? Eu acho que isso é o mais incrível de tudo, assim, como a gente vai percebendo outros jeitos e outras estéticas, né? Porque a gente parte daquela nossa estética de filme, de cinema, tal, e quando você envolve os bebês, né? Você tem lá o dedo no meio da tela, você tem uma outra perspectiva do espaço. A gente tem também no nosso projeto com os bebês alguns vídeos que foram produzidos por eles, e é muito interessante, assim, porque eles praticamente estão mexendo no equipamento, né? E as imagens que vão sendo produzidas são meio que o resultado do encontro deles com a máquina. E tem umas imagens que a gente
jamais imaginaria que poderia produzir numa creche, assim, são pontos de vista muito peculiares, né, quando a gente dá uma máquina na mão dos bebês, acho muito legal isso. E esse filme de vocês também é muito lindo, Solepse, o pessoal aí depois assiste, porque vai inspirar umas coisas bem legais para a gente pensar a educação infantil com os bebês. Brigadão, Mauro. Muito bem, então agora eu vou chamar a Vanessa para conversar com a gente. A Vanessa que está trabalhando com arquivo de cineclube e que está fazendo experimentações com cinema de arquivo. Vanessa, como é que é isso? O que é um cinema de arquivo? Oi, Gabi, tudo bem? Nossa, cinema de arquivo, assim, quando eu entrei no projeto, eu tive que estudar muito para saber para entender o que é um cinema de arquivo, né? E assim, para poder explicar basicamente, o cinema de arquivo é tudo que foi produzido dentro do projeto e que foi utilizado ou não. Então, assim, para você ter uma ideia, nós temos um HD, né, com todas as produções desde 2017. E nós temos mais de 200 imagens, 200 arquivos nesse nosso HD. Tem de tudo nesse projeto. Tem testes de filmagem, né? O pessoal fazendo teste de filmagem. Tem o pessoal gravando, como o Mauro disse, colocando o dedinho as crianças colocando o dedinho na câmera. Então, eu entrei exatamente para poder fazer essa organização desse HD, né, para que isso não esteja perdido, né, para que essas gravações tenham um armazenamento adequado e tal. Então, eu faço a organização desse HD, catalogo nossos filmes e faço também a produção de novos conteúdos. E, então, assim, essa organização nós ainda estamos em andamento com ela, porque é muita coisa. Porque eu entrei em 2019 no projeto, e eu tenho arquivos desde 2017, né? E também nós já produzimos algumas coisas. Nós já temos produzido 4 filmes que são cinemas de arquivos, que anteriormente esses arquivos seriam descartados, né? Nós produzimos 4 filmes. E tem de tudo, Gabi. Nós temos um que é de comédia, né? Podemos dizer assim, que são crianças olhando para a câmera e fazendo graça e tal. Nós temos um de entrevistas, que é uma criança direcionando tudo, que é o Sem Direção. E também temos um filme que foi inspirado, Gabi, na pandemia, né, que é o Despedida, que foi produzido agora, ainda está em processo de acabamento ainda, mas é isso. Então, essa realmente é a intenção do cinema de arquivo, realmente dar uma vida, né, para esses arquivos, porque essas imagens são imagens de muito valor, Gabi, né? Não é porque elas foram feitas e não foram utilizadas naquele momento que elas são descartáveis. Então, realmente, essa é a minha parte, a minha missão dentro do projeto, fazer essas gravações e organizar tudo isso aí. Tá bom? E você também traz para a gente, né, uma reflexão bastante importante, eu acho que para quem atua na educação, porque a gente produz muito registro, né, como parte do processo pedagógico. E é raro a gente ter momentos e oportunidades de poder voltar para esses registros antigos, reviver, reorganizá-los. Uhum. Então, eu acho que quando a gente conhece o seu trabalho, né, de cinema de arquivo, também nos remete a pensar como é que a gente pode revisitar os nossos arquivos de registros pedagógicos para produzir novos olhares ou novas ideias, né, Vanessa? Gabi, a gente vê, quando a gente assiste esses filmes hollywoodianos, né, nós vemos no final aquelas cenas deletadas. Não que aquelas cenas não são boas, às vezes são muito interessantes para o filme, né, e elas só não foram utilizadas naquele momento. Então, essas cenas deletadas a gente pode jogar para a nossa realidade do projeto e ver que são coisas muito interessantes. Um dos filmes que foi produzido, o Curioso, ele estava dentro, foi uma cena deletada de um filme.
né? Essa imagem não foi utilizada, e aí depois nós acabamos fazendo um novo filme tão interessante quanto o primeiro que foi feito. Você sabe que eu penso muito no processo acadêmico de produção de artigos, né, ou de preparação de aulas. Tal. Às vezes a gente tem ideias que são tão legais, mas não cabe na linha, na argumentação que a gente está construindo. E aí depois você pega ela e desenvolve outra argumentação em outro momento para fazer outra coisa. E ela é super legal, ela só não cabia naquela linha ali, né? Exatamente, foi uma cena deletada que ficou na sua cabeça, né? E aí depois você reutilizou. Muito bacana. Obrigada, Vanessa. Imagina. E a gente chama então agora a Mônica para conversar com a gente. A Mônica que tem um papel aí no projeto bem legal de trabalhar com a música, né? O lugar da música no cinema. Então, Mônica, queria também te ouvir. Você trabalha tanto com a composição quanto com a escolha. Como é que é isso? Todo filme tem trilha sonora, não necessariamente. Quando tem, como é essa produção? Conta pra gente um pouquinho do seu papel nessa equipe, Mônica. Oi, Gabi. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar com você nesse momento. É uma alegria compor essa equipe do Projeto Cineclube na escola, que é uma equipe que dialoga bastante. É uma equipe muito comprometida. Descobrir o caminho da música na escola de educação infantil é um desafio muito gostoso e nós sabemos a partir das vivências musicais que temos, tentamos perceber nessas vivências o que pode ser música para o cinema. A música nas produções cinematográficas, elas são pensadas, planejadas a partir da pretensão do filme. Já na escola de educação infantil, pode ser ou não, porque nós contamos com o real, o que acontece ali, né, no nosso dia a dia. A criança com a sua ludicidade, com a sua criatividade, espontaneidade, é muito inesperado. Então, se nós trouxéssemos para os nossos filmes só as músicas já existentes, ou a gravação das músicas já prontas, não ficaria tão natural. Então, o que nós tentamos fazer é esse caminho, né? Produções de músicas, ou a criança cantando, né? Imitando, para utilizar muito a própria criança, que é a nossa matéria-prima. Então, nós fizemos sim já algumas produções, elas têm sido acolhidas, têm sido dado um bom retorno para nós. Por exemplo, no filme das cigarras que foi feito, procurei compor na música a letra conforme aquilo que a criança nos trazia sobre a cigarra, são falas das crianças. No filme, por exemplo, da Espera, que foi feito o filme durante a pandemia, tratar como a escola espera, o que os profissionais, né, o nosso sentimento sobre esse momento da escola fechada e como nós esperamos a criança, o que é a criança para nós. Então, assim, eu sei que tem um caminho muito longo a percorrer, muitas experiências e descobertas. Estamos todos ansiosos para voltar e para poder fazer mais experimentações, que eu acredito que muito mais a gente vai poder depois, nesse caminho, trazer de experiência com a música. Tá bom? É isso por enquanto. Obrigada. Legal, Mônica. Eu fico encantada com esse trabalho, né? Eu sou uma pessoa muito entusiasmada pelo papel das diferentes linguagens na educação infantil, uma defensora da importância das múltiplas linguagens na formação de professores, né? Então, eu acho muito legal a gente ver como a própria música, também como uma linguagem específica, que acaba tendo um papel importante nesse processo. Não só no processo de produção de vídeo, mas também na relação com as crianças, né? Como é que por meio da música a gente também se expressa e a gente acolhe a expressão das crianças. Então, acho bem legal a gente ir percebendo a importância dessa variedade de formação, dessa variedade de perfil da equipe, que pode agregar aí muitas linguagens outras e tão importantes, né? Muito bem, então eu espero que vocês todos tenham gostado tanto quanto eu, que eu sou fã desse projeto, que a gente possa depois também visitar, conhecer as páginas todas.
Eu quero sim, quero agradecer esse convite, agradecer a participação de todas, todos, e fazer uma breve expansão disso que a gente está fazendo, que é dizer que há outros projetos nessa relação com a educação infantil, por exemplo, de cinema, né, com a educação infantil, por exemplo, o projeto do professor César Leite, do Imago, da Unesp de Rio Claro, e outros projetos que são vinculados à Rede Quino, a Rede Latino-Americana de Educação, Cinema e Audiovisual, tem um site e que agora vai realizar, daqui em pouquinho tempo, o Cineop, a mostra, é o Seminário de Educação do Cineop, é a Mostra de Cinema de Ouro Preto, e também chamar a atenção para o fato de que o programa Cinema e Educação da Prefeitura de Campinas tem um acervo no Educação Conectada, que tem 12 coleções que foram curadas, voltadas para educação básica, seja educação infantil, seja ensino fundamental. Então, feito essa expansão, digamos assim, de tudo que a gente falou, eu quero novamente agradecer a cada um. Valeu, Gabi. Eu que quero parabenizar toda a equipe, um trabalho lindo que vocês têm desenvolvido, né? E que a gente precisa mesmo ajudar a divulgar esse trabalho. O trabalho do César, que também é incrível, e a gente também deixa o link aqui embaixo para vocês conhecerem o que pode uma imagem, né? Muito, muito bacana. Acho que a gente tem aí essas produções que só tem a nos instigar mesmo. Muito obrigada e parabéns a cada um. Mais alguém quer fazer alguma fala de encerramento? Eu gostaria de agradecer novamente o convite e dizer, né, e passar um marcador bem assim, brilhante, de que o projeto só vingou na escola porque teve os profissionais que abraçaram, foram se envolvendo com essa questão de fazer filme, discutir, né, e eles são tão empolgados quanto as crianças. Eu acho que a infância deles acaba aflorando nessa realização desses filmes. Eu acho que isso fez esse projeto crescer, eu acho que vai crescer ainda mais. E que continue, né, dando visibilidade ao que é o trabalho de educação infantil na rede. E assim como o Regente, o Chá, há outras escolas também de educação infantil que têm feito trabalhos, a gente vê nas redes sociais, né? Eu via nos seminários anteriores que eu participava. Então, obrigada, Gabi, obrigada, pessoal. Muito bem, eu que agradeço, até porque esse trabalho de vocês não está só nessa escola, né? A gente sabe que outras unidades em Campinas também têm desenvolvido o Cineclube, a gente tem no Unicamp vários centros de educação infantil que são parceiros no acolhimento das nossas alunas nas disciplinas de estágio, e os relatos que a gente recebe são sempre muito, muito legais. A gente vê mesmo a potência desse tipo de trabalho. Queria, então, parabenizar todo mundo e deixar o convite para vocês conhecerem mais o trabalho da galera que trabalha com cinema na educação básica e, em especial, na educação infantil, com a minha admiração aqui pela inclusão dos bebês nesses projetos. Então, muito obrigada a todas e todos. Não deixem de curtir a nossa página, de compartilhar com quem vocês acham que pode se interessar por essa discussão. Quem quiser conhecer os próximos vídeos, se inscreve no canal, aciona o sininho. Então, é isso aí, gente. Muito obrigada e até uma próxima.